Agora nós vamos resolver os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de matemática do primeiro ano do ensino médio. Nesta semana você irá recordar o que é um sistema de equações lineares e como resolver um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, dando sequência no desenvolvimento de conhecimentos prévios para aprofundamento do tema função que será iniciado na próxima semana. Recordando conceitos, pense na seguinte pergunta. Um número somado a 5 é igual a 12. Que número é esse? E aí ele modulou em uma equação. O número que nós queremos descobrir é x, somado a 5, então mais 5 é igual a 12. Sempre existe uma única resposta para um problema matemático? Pensem um pouquinho. A resposta é não. Não é sempre que existe uma única resposta para um problema matemático. O que pode acontecer para que uma pergunta tenha mais de uma resposta? Vocês sabem me responder isso? O que pode acontecer para uma pergunta ter mais que uma resposta? Vocês vão ver aqui um exemplo no caso abaixo. Essa pergunta pode ter mais de uma resposta? Nesse caso aqui, não, porque o único número que somado a 5 resulta em 12 é o 7. Porque resolvendo essa equação, o 5 está somando, ele passa subtraindo, 12 menos 5 é 7. Agora, vamos pensar agora em outra situação. Dois números somados resultam 10. Em quantas respostas você consegue pensar? Então, dois números somados que resultam 10, x mais y é igual a 10. Tem infinitas respostas. Nessa situação, você responderia o mesmo para as questões? Sempre existe uma única resposta para um problema matemático? Não. Não é sempre que existe uma única resposta. O que pode acontecer para que uma pergunta tenha mais que uma resposta? Esse caso aqui tem mais que uma resposta, porque tem vários valores para x em que atende o y. Olha para vocês verem, e aqui por fim está perguntando, essa pergunta pode ter mais de uma resposta? Sim, tem infinitas. Se o x for igual a 2, o y é igual a 8 e dá 10. Se o x for igual a 1, o y é igual a 9 e dá 10. Se o x for igual a 5, o y também pode ser igual a 5 e dá 10. Se o x for igual a 3, o y pode ser igual a 7 e dá 10. Se o x for igual a 15, o y pode ser menos 5 e também dá 10. E assim nós temos infinitas respostas. Assim, temos que uma equação linear de duas incógnitas possui infinitas soluções e, por isso, pode representar diversos resultados dependendo da situação proposta. Veja o exemplo a seguir. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, se a pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores, o número máximo de fotos que ela poderá armazenar é: então, seja x a memória ocupada por 1 minuto de vídeo e y a memória ocupada por uma foto, nós temos no primeiro caso que 10x mais 190y é igual, porque já que a memória é a mesma, 15 minutos de vídeo, então 15x mais 150 fotos, 150y. Colocando x para um lado e y para o outro, para a gente isolar as incógnitas, o 15x desse lado, passando 10x para cá, nós temos 15x menos 10x é igual a x. E 190y menos 150x é igual a... Aqui ele já simplificou, né? Então, só dando um passo a mais para vocês aqui, para quem ficar na dúvida, como que vai ficar? Vai ficar 15x menos 10x é igual a 190y menos 150y. Então, 15x menos 10x, 5x. 190y menos 150y é igual a 40y. Nós podemos dividir por 5 os dois lados, que fica x igual a 8y, que é o
que ele chegou aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a memória ocupada por 1 minuto de vídeo é igual a 8 vezes, cabe 8 fotos por 1 minuto de vídeo. Então, a memória que 1 minuto de vídeo ocupa equivale à memória que 8 fotos ocupam. Logo, a capacidade total do disco é 10 vezes 8y mais 190y, que é igual a 270y, somando. E assim o resultado é 270. Que tal você praticar um pouco? Pessoal, vocês ficaram na dúvida como isso aqui foi realizado? Olha para vocês verem, ele substituiu o valor de x igual a 8y nessa equação. Poderia ter substituído em qualquer uma delas. Então, 10 que multiplica x, o x é igual a 8y. Então, é 10 vezes 8y mais o 190y que está aqui. 10 vezes 8y é 80, mais 190 é igual a 270y. Beleza? Número 1. Escreve uma equação para cada uma das situações apresentadas e 2 possíveis soluções em cada caso. Um número mais o dobro do outro é 12. Então, um número que a gente não sabe qual é, mais o dobro de outro número que também não sabemos qual é, igual a 12. E aí, quais que são esses números? Tem infinitas soluções essa equação. Então, para x igual a 6, y pode ser 3, porque 6 mais 2 vezes 3 também é 6, é igual a 12. Para x igual a 2, nós podemos fazer 2 vezes 5 com y igual a 5, 2 mais 10 é igual a 12. E assim tem infinitas soluções, vocês podem criar a de vocês. Letra B. Uma mãe reparte entre seus 2 filhos o valor de R$5.000. Quanto ela dá para cada um de seus filhos? Se repartisse igualmente, cada um dos filhos receberia R$2.500, que é uma das possíveis respostas. Agora, a mãe poderia dar por ordem de idade, por exemplo, proporcional, e dar 4.000 para um filho e 1.000 para o outro filho. Ela pode dar 3.000 para um filho e 2.000 para o outro filho, e assim tem infinitas possibilidades de como essa mãe quer repartir 5.000 entre 2 filhos. 2 ângulos são suplementares. Quanto mede cada ângulo? 2 ângulos serem suplementares, pessoal, quer dizer que a soma desses 2 ângulos é igual a 180 graus. Então, somando 2 ângulos que dá 180 graus, posso ter um ângulo medindo 60 e o outro 120, posso ter um medindo 37 e o outro 143, pode ter um medindo 140 e o outro 40, um 110 e o outro 70, não importa. A soma dos 2 ângulos tem que dar 180 graus. Então, também tem infinitas soluções. 2. Em um estacionamento, há motos e carros. No total, podemos contar 78 rodas. Responda. É possível que haja 20 carros? Por quê? Não é possível, porque 20 carros possuem 80 rodas. Cada carro não possui 4 rodas? Então, se a gente fizer 20 vezes 4, é igual a 80 rodas. E no estacionamento há apenas 78 rodas, então não é possível ter 20 carros parados lá. É possível que haja 10 motos? Por quê? Sim, porque cada moto possui 2 rodas. Então, 10 vezes 2 é igual a 20 rodas. E lá tem 78 rodas, então é possível que tenha 10 motos nesse estacionamento. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Eu fiz essa equação aqui classificando o número de rodas. Então, uma moto tem 2 rodas e um carro tem 4 rodas. Então, sendo M o número de motos, é 2M mais 4C, que é igual a 78 rodas que falou no enunciado. Também tem infinitas respostas, porque para 10 carros tem 19 motos, 16 carros e 7 motos, sendo que a soma das rodas tem que dar 78 rodas. Beleza? A questão 3 é do Enem 2015. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante, cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo?
Então, pessoal, é R$20 por acerto e menos R$10 por cada vez que essa pessoa erra. E ainda assim ele saiu com R$100. Sendo que no exercício também falou que os acertos mais os erros, ele deu 80 tiros. E aí quer saber qual foi o número de vezes que ele acertou. Então, nós temos um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. E assim nós conseguimos resolver. Temos o método de substituição e o método da adição para resolver um sistema linear. Eu posso gravar um vídeo posteriormente explicando esses dois métodos para vocês. Nos exercícios desse PET da semana 3, eu vou utilizar apenas o método da substituição para resolver todos os exercícios. Então, aqui, ó, A mais E igual a 80, nós podemos isolar a incógnita E. Então, o A ele está somando desse lado, ele passa subtraindo. E assim nós temos o valor de E, que é 80 menos A, o valor de E em função de A, que é o número de acertos. E aí nós podemos substituir E na equação de cima. Então, ó, 20A repete. Menos 10 que multiplica E, onde é E nós vamos colocar 80 menos A, que é igual a 100. Aqui nós podemos fazer a distributiva ou regra do chuveirinho. Menos 10 vezes 80 menos 800. Menos 10 vezes menos A mais 10A, que é igual a 100. Então, 20A mais 10A, 30A. 100, o menos 800 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. 100 mais 800 é 900. Isolando a incógnita A, nós temos 900, o 30 está multiplicando, ele passa dividindo. 900 dividido por 30 é igual a 30, e assim ele obteve 30 acertos. Nesse exercício não perguntou o número de erros, mas se a gente quisesse descobrir o número de erros, nós temos que os erros são igual a 80 menos A, por essa equação. Se a gente descobriu que A é igual a 30, então os erros vão ser 80 menos 30. Quantas que ele errou, então? 80 menos 30 é igual a 50, e essa pessoa teve 50 erros, mas perguntou o número de acertos, que é igual a 30. Agora vamos avançar um pouco mais. Você sabia que uma equação linear com duas incógnitas é representada graficamente por uma reta? Vamos praticar um pouco na construção das soluções das equações lineares por meio de tabelas e gráficos. Exemplo: represente em uma tabela algumas soluções que satisfaçam a equação x mais y igual a 2 e depois represente os pares ordenados no plano cartesiano. E aí, solução: a equação x mais y igual a 2 pode ser escrita como menos x mais 2. Por quê? Ele isolou a incógnita y. Então, o x ele está somando desse lado, então ele passa para cá, subtraindo, que fica menos x mais 2. E aí fez a tabela com x, com y e com o par ordenado necessário. Então, quando o x é igual a menos 2, ele supôs esses valores para a construção de tabela. Geralmente, nós colocamos exatamente esses valores aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Que são dois valores negativos, o 0 e dois valores positivos. E aí, nós substituímos, né, valor para y. Então, y é igual a menos x mais 2. Menos 2 é mais 2. Mais 2, 4. Menos 1 é mais 1. Mais 2, 3. 0 mais 2 é 2. 1 substituindo no lugar de x fica menos 1 mais 2 é igual a 1. 2 fica menos 2 mais 2 é igual a 0. E 3 fica menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. E aí os pares ordenados são nessa ordem, x e y, e nós temos menos 2 e 4, menos 1 e 3, 0 e 2, 1 e 1, 2 e 0 e 3 e menos 1, que são valores que atendem essa equação. Nós marcamos esses pontos no gráfico, aqui ó, por exemplo, menos 2 para x e y para 4, então a gente vai vir aqui ó, x igual a menos 2, y igual a 4, o ponto é esse. X igual a menos 1, y igual a 3, ponto é esse. E assim por diante. Depois faz uma reta marcando todos os pontos que nós encontramos, ligando esses pontos. 4. Para cada uma das equações abaixo, determine 5 pares ordenados que a satisfaçam.
Utilize tabelas como no exemplo anterior para encontrar os pares. E aí, eu fiz aqui na folha de trás para vocês todas essas tabelas. A letra A é 2x mais y igual a 6. Isolando o y, nós temos que é o 6, o 2x está somando, ele passa subtraindo. Então, fica 6 menos 2x. Supus os valores, ele quer 4 pares ordenados, então eu supo 4 ou 5. 5 pares ordenados, por isso que eu supus 5 valores aqui, 2 negativos, o 0 e 2 positivos, e fui substituindo em y, encontrando os valores de y, assim encontra os pares ordenados. Na letra B, a mesma coisa, isolei o y, então fica 7 menos x, e aí obtemos esses valores, supondo os mesmos valores. Na C também isolo o y, o 7x passa para cá subtraindo, e na D também isolamos o y, no caso o y passa para cá somando, porque ele não pode ficar negativo, e o 7 passa para cá subtraindo. Beleza? E aí nós vamos obter todos os pares ordenados. Vocês podem tirar um print dessa tela para conferir as respostas de vocês depois. E qualquer dúvida podem me procurar também. Agora a questão 5. No plano cartesiano abaixo está representada uma reta. Responda quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos x e y. Onde que essa reta está cortando o eixo x? É exatamente aqui, que é no ponto menos 3 para x e no 0 para y. Agora ela corta o eixo y aqui, que é no ponto 0 para x e no ponto menos 1 para y. Lembrando que quando nós vamos representar pontos cartesianos, as coordenadas, sempre a gente coloca o x primeiro e depois o valor de y. Agora a B. Determine a equação da reta na forma ax mais by igual a c e depois escreva a equação na forma y igual a mx mais c. Nós sabemos que o gráfico ele corta o eixo y no ponto C, que nós descobrimos aqui que é o ponto menos 1. Então, o C é igual a menos 1. Por quê? Porque o C é o ponto independente quando x é igual a 0 e x é igual a 0 quando ele intercepta o eixo y no gráfico. Então, o C é igual a menos 1. Substituindo aqui nessa equação, y é igual a mx menos 1, porque mx mais n, no caso aqui c é igual a menos 1, ou n também é igual a menos 1, depende do que a equação está chamando. Então, nós temos que y é igual a mx menos 1. E assim, para quando o outro ponto que nós temos aqui é y igual a 0 e x igual a menos 3. Nós vamos substituir esse ponto. Então, onde é y coloca 0 e onde é x coloca menos 3. Fica 0 igual a menos 3m menos 1. Então, letra para um lado, número para o outro. Fica 3m igual a menos 1. O 3 está multiplicando o m, ele passa dividindo. Então, m é igual a menos 1/3. Para montar essa equação aqui, y igual a mx mais n, nós temos que o m é igual a menos 1/3, que multiplica x, e o n é igual a menos 1. Então, a equação fica dessa maneira, e dessa outra forma, nós temos que o a aqui é a mesma coisa do m, então fica menos 1/3 de x. O b aqui é o que acompanha o y, que no caso que acompanha o y nessa equação é o 1. Então, menos y, e o c é o menos 1, só que passou para lá e fica positivo, que é igual a 1. E aí nós temos as duas maneiras de escrever a equação. Eu, particularmente, considero essa daqui mais fácil e utilizo sempre essa para resolução de exercícios. Letra C. Quantas soluções tem a equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de pontos que pertencem à reta. Essa equação ela tem infinitas soluções, porque ela tem valor de x e de y e apenas uma equação. Então, qualquer ponto desse gráfico aqui, ou dessa linha, é uma solução para essa equação. Eu coloquei aqui alguns para vocês. 3 menos 2, menos 6 e 1, menos 1 e menos 2/3, menos 3 e 0. Vocês podem supor um valor para x e aí resolver, substituir aqui em x
encontrar o valor para y para resolver o par ordenado. Beleza? Reflita sobre as atividades. Qual a dificuldade que você encontrou para representar uma equação linear com coeficientes a, b e c reais e duas incógnitas? Se houve dificuldade, conseguiu superá-la? Nesse caso, quais estratégias utilizou? Isso aqui é muito pessoal, vocês que vão me dizer qual que teve maior dificuldade para realizar. Recordando o conceito sobre o sistema de equações lineares com duas incógnitas. Um sistema de equações lineares com duas incógnitas tem a seguinte forma: ax mais by igual a c, dx mais ey igual a f. Então, são duas equações com coeficientes de x e y que estão multiplicando x e y. Sendo que a, b, c, d, e e f são números reais e x e y são incógnitas. O que é incógnitas, pessoal? Algum número que nós queremos descobrir para solucionar essa equação. Uma solução para o sistema corresponde a um par ordenado, no qual cada coordenada corresponde ao valor de uma das incógnitas, de modo que, ao substituírem esses valores nas equações que constituem o sistema, satisfaçam a ambas equações. Vamos ver algumas aplicações. Exemplo: Maria fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$5 e para fabricar um bombom pequeno, R$3. Maria planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações que modela a situação descrita? Resolva esse sistema. Solução: represente por x a quantidade de bombons grandes e por y a quantidade de bombons pequenos que Maria irá fabricar. Com isso, se tem as seguintes equações. E aqui, cada bombom grande é R$5. Desculpa, pessoal. E cada bombom pequeno é R$3. Então, 3y é igual a 450. E nós sabemos também que o bombom grande mais o bombom pequeno é igual a R$100, ou a 100 bombons, porque ela planeja fabricar 100 bombons. Então, o número de bombons grandes que ela vender mais o número de bombons pequenos que ela vender é igual a 100 bombons. Assim, nós podemos isolar a incógnita x, ó. Então, x é igual a 100 menos y, porque o y está somando, então ele passa subtraindo. Substituindo essa expressão que fornece x na primeira equação. Então, onde que é x aqui na primeira equação, nós vamos colocar 100 menos y. Ah lá, ó, 5 que multiplica x, então 5 multiplica 100 menos y, mais 3y é igual a 450. Aqui nós fazemos a distributiva, então 5 vezes 100, 500, 5 vezes menos y, menos 5y, mais 3y é igual a 450. Letras para um lado, número para o outro. Menos 5y mais 3y é igual a menos 2y, 450 menos 500, menos 50. O lado da incógnita não pode ficar negativo, então a gente multiplica por menos 1 e fica 2y igual a 50, porque troca o sinal. Então, o 2 ele está multiplicando o y e passa dividindo. 50 dividido por 2 é 25, e assim y é igual a 25. Ou seja, ela vendeu 25 bombons pequenos, porque y era a quantidade de bombons pequenos. Agora, substituindo esse valor de y na equação, pode ser nessa daqui ou qualquer uma das outras que vocês quiserem, 100 menos y, então se y é igual a 25, 100 menos 25 é igual a 75, que são a quantidade de bombons grandes que ela vendeu, porque x é a quantidade de bombons grandes. Beleza? Atividades. Número 1. Usando o método de substituição, encontre os valores de x e y nas equações abaixo. E aqui tem esses 4 sistemas lineares para a gente solucionar. Aí, ó, letra A. 2x menos 3y igual a 4, x menos y igual a 3. Isola a incógnita x. No caso aqui, pessoal, vocês podem isolar qualquer uma das incógnitas. Mas na segunda equação é mais fácil de isolar o x ou o y. Pode isolar o y também, o que vocês acharem mais fácil. Eu, no caso, isolei o x, então o menos y ele está subtraindo, passa somando, e aí substitui o valor de x igual a 3 mais y na equação de cima.
Então, fica 2 que multiplica x, então multiplica 3 mais y, menos 3y é igual a 4. Fazemos a distributiva aqui, 2 vezes 3, 6, 2 vezes y, 2y, menos 3y é igual a 4. Letra para um lado, número para o outro, fica menos y é igual a 4 menos 6, porque o 6 está somando, passa subtraindo. E 2y menos 3y, menos y. Então, 4 menos 6 é menos 2, não pode deixar negativo, multiplica por menos 1, então y é igual a 2. Substitui o valor de y na equação de x. X é igual a 3 mais y, que nós descobrimos aqui. Poderia substituir nas outras também. Dá o mesmo resultado. Então, x é igual a 3 mais y é igual a 2, 3 mais 2 é 5. Letra B. É a mesma coisa, vocês vão isolar uma incógnita. Olha aqui, ó, nesse caso o x já está mais isolado, por isso que eu escolhi ele aqui na primeira equação. Então, fica menos 21, o menos 3y está subtraindo, passa somando. Onde que é x aqui? Coloca menos 21 mais 3y na equação de baixo. Faz a distributiva, obtemos esse resultado. Letra para um lado, número para o outro, fica 23y é igual a 121 mais 63. Resolvendo 121 mais 63 é igual a 184. O 23 está multiplicando, passa dividindo. 184 dividido por 23 é 8. Substitui o valor de y na equação de x. Então, menos 21 mais 3y. 3 vezes 8, porque y é igual a 8. Então, 3 vezes 8 é 24, menos 21 mais 24, x é igual a 3. A letra C. Mesma coisa, isola a incógnita x, substitui na de baixo, e aí vocês encontram o valor para y. Ao encontrar o valor para y, substitui em x e acha o valor para x. A D também, a mesma coisa. Isola o y aqui no caso, porque está mais fácil, na minha opinião. E aí, encontrei que y é menos 12x menos 33, substitui essa equação para o valor de y aqui embaixo, que eu isolei y, então vou substituir em y. Faz a distributiva, obtemos esse valor, letra para um lado, número para o outro. 103 está multiplicando, então ele passa dividindo. Menos 206 dividido por 103, x é igual a menos 2. Joga o valor de menos 2 aqui nessa equação. Então, y é igual a menos 12x menos 33, só que x é igual a menos 2. Menos 12 vezes menos 2, menos com menos é positivo, é mais. Então, 12 vezes 2, 24. Menos 33, y é igual a menos 9. E assim nós resolvemos os 4 sistemas de equação linear. Ok? Agora aqui nós temos a questão 2. Alguns alimentos proporcionam minerais e vitaminas necessários para um ótimo estado de saúde. A tabela seguinte apresenta as proporções de cálcio, fósforo e vitamina C de 3 frutas. E aqui está a tabela. Se uma dieta nutricional for indicada a consumir 3,26 gramas de fósforo e 8,05 gramas de vitamina C, entre outros minerais e vitaminas, qual a proporção de cada fruta se deve consumir para cumprir a dieta proposta? Na minha opinião, essa questão é a mais difícil do PET, né? Do primeiro ano, da semana 3. E aí nós temos que pensar o seguinte, toda vez que falar de proporção, é uma divisão. Então, ele quer uma proporção de fósforo para vitamina C. No morango, nós temos 0,23 de fósforo para 0,7 de cálcio. Então, 0,23 dividido por 0,7, que resulta em 0,329. Goiaba, 0,35 para 0,75. Faz a divisão, que é igual a 0,467. E laranja, 0,2 sobre 0,55, que é igual a 0,364. Já a proporção desejada, ele quer 3,26 gramas de fósforo para 8,05 de vitamina C. Então, 3,26 dividido por 8,05 é 0,405. E assim, nós vamos somar com as incógnitas. Essa proporção de morango mais essa proporção de goiaba mais essa proporção de laranja é igual à desejada, que é 0,405. Vamos fixar o G, a goiaba, como sendo 50% da alimentação dessa pessoa.
Então, nós vamos substituir G igual a 0,5, que é 50%, 50 dividido por 100 é 0,5. E aí, nós temos aqui a resolução. Permanece esse, permanece o de goiaba, onde é G, coloca 0,5. Vocês podiam fixar também outros números se quisessem. Isso é só uma suposição. É uma das possíveis respostas, porque esse problema ele tem infinitas respostas. Então, 0,407 vezes goiaba, que eu fixei como 0,5, mais 0,364 de laranja é igual a 0,405. Letra para um lado, número para o outro. Resolvendo isso daqui, 0,467 vezes 0,5 é igual a 0,234. Passa isso aqui subtraindo, fica 0,171. E nós sabemos que se morango mais goiaba mais laranja é igual a 100%, 100% é igual a 1. Então, se a gente já fixou goiaba como 0,5, morango mais laranja é igual a o restante, que é 0,5. Isola essa incógnita, então M é igual a 0,5 menos L, onde a M aqui substitui. Então, aqui, nessa equação, 0,329 vezes M, então, M é igual a 0,5 menos L, substitui. Mais 0,364L, que é igual a 0,171. Fazemos a distributiva, que resulta em 0,1645 menos, porque essa multiplicação aqui, menos 0,329L mais 0,364L, que é igual a 0,171. Letras para um lado, números para o outro. Então, fazendo essa conta aqui, menos 0,329 mais 0,364 é igual a 0,035L, que é igual a 0,171 menos 0,1645 é 0,065. Esse número está multiplicando, passa dividindo, então L é igual a 0,065 sobre 0,035. Então L é igual a 0,186. E assim, o M é igual a 0,5 menos L, então o M é igual a 0,314. Em porcentagem quer dizer que morango é 31,4%, laranja 18,6% e goiaba 50%, que era o que nós tínhamos fixado. Essa questão é um pouco complicada, pessoal, porque ela envolve números com vírgula. Mas se escrever passo a passo e podem usar a calculadora para realizar, eu acho que fica mais tranquilo para a resolução dessa questão. E por fim, a questão 3. Um cientista tem 2 provetas, recipiente para líquidos, e cada uma delas está cheia com uma substância química, plutônio ou patetônio. Se a capacidade dos 2 recipientes somados é 375 ml e sua diferença é 75 ml, quanto ele possui de cada substância, sabendo que ele possui mais plutônio que patetônio? Então, ele tem 2 substâncias que somadas dá 375 e subtraídas, que é a diferença dá 75. Isola, e aí nós temos um sistema de equação linear. Isolamos o x em qualquer uma delas, poderia ser na de baixo também, que ficaria 75 mais y. E era até mais fácil, mas eu acabei isolando a de cima, só agora que eu percebi isso. Onde é x embaixo, nós vamos substituir por 375 menos y. Então, fica 375 menos y, que é igual a 75. Letras para um lado, número para o outro. Menos y, menos 2y. E 75 menos 375 fica menos 300. Eu já multipliquei por menos 1, então fica 2y menos é igual a 300. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 300 dividido por 2, y é igual a 150. Agora, para descobrir x, a gente substitui o valor de y nessa equação. Então, x é igual a 375 menos y, x é igual a 375 menos 150, que é o valor que nós encontramos para y. Então, x é igual a 225. O enunciado falou que possui mais plutônio que patetônio. Então, qual que é a quantidade de plutônio e patetônio?
Se plutônio tem mais, plutônio é 225 ml e patetônio 150 ml, que é o valor que deu menor. E assim nós terminamos a correção do PET volume 2 da semana 3 de matemática do primeiro ano do ensino médio. Eu espero ter auxiliado vocês na resolução desse exercício. Qualquer dúvida eu estou à disposição no chat, no WhatsApp, em todos os meios de comunicação que vocês possuem, no Instagram também. E até semana que vem, que nós começaremos com a semana 4 e a última semana do PET volume 2. Até mais, pessoal!